Olá, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo aí, é que a gente pode perceber como essas palavras das cartas de Paulo, abrindo as cartas de Paulo, chegava às pessoas que as recebiam. Os tempos são difíceis, mas nós temos muito que agradecer nesse culto ao nosso Deus. Porque apesar de tudo que temos passado e tudo que tem acontecido, nós temos a esperança, a verdadeira esperança, que é a esperança da vida eterna. E por isso a gente pode cultuar ao nosso Deus. E a gente pode agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que nos dá essa esperança, junto com a ressurreição dele e a nossa ressurreição. Oremos. Ore comigo. Agradeça comigo. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque, mesmo em tempos difíceis, quando passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos consola. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos deu a vida eterna. E nesses tempos, essa esperança, ela é muito importante para nós. A certeza de estarmos contigo um dia, a certeza de vivermos coisas difíceis aqui, mas sabermos que tem algo reservado de grande e glorioso para nós. E a possibilidade de viver a vida eterna ao teu lado nos consola, Senhor Deus. Te agradeço porque a gente pode ter recursos tecnológicos, que a gente pode ficar junto, mesmo distantes. Te agradeço, Senhor Deus, porque nossa igreja não é formada por paredes. E por isso ela nunca vai fechar. Ela é formada por pessoas que o Senhor resgatou da morte para a vida. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, quer aconteça o que venha a acontecer. E sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor cuida de nós. Te agradeço por tudo isso e vou louvá-lo eternamente por toda essa esperança que temos. Louvemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos e agradecemos ao nosso Deus. Apesar de tempos difíceis, vivemos a esperança da vida eterna ao lado dele. Nossas igrejas não se fecham, porque elas não são formadas por paredes. Elas são formadas por pessoas. Você, eu, louvando ao nosso Deus. Louvemos e agradecemos e aprendemos dele. Vamos louvar? Vamos cultuar? Sigam em frente. Sigamos em frente. Vamos ler o texto bíblico no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Você acompanha aí na sua tela. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, que é maravilhoso, que nos deu sua graça, que possamos adorá-lo, louvá-lo com grande alegria. Então, seja livre para adorar aí na sua casa, fique confortável e cante junto conosco. Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei.
te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Que você possa louvar ao Senhor, continuar nesse espírito de louvor e adoração, entregar o seu coração para Deus e pedir para que Ele nos encha do amor dEle, de tudo que Ele pode nos dar nesse momento de aflição, de tantas preocupações que temos. Entregue-se ao Senhor e cante esse louvor, pedindo para que o Senhor entre no nosso coração e nos encha até que transborde. Pra onde iremos nós? Só tu tens
do céu. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Esse Deus maravilhoso que pode encher o nosso coração, daquele de quem nós não podemos fugir. E eu fico pensando, quem fugiria do Senhor? Infelizmente, a própria palavra de Deus vai ensinar que há muitas pessoas que fogem de Deus porque não creem, porque amam o pecado, porque preferem as suas próprias inclinações da carne, a correnteza que o mundo tem levado, as tentações de Satanás. Mas aquele que tem no seu coração aquele ideal de estar com Deus e de amar a Deus, a gente não quer fugir do Senhor, ao contrário, a gente quer ir para a sua presença, a gente quer se derramar diante de Deus. É o que nós vamos fazer agora, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. E eu, neste culto, neste momento agora, não quero citar nenhum nome, mas eu tenho uma lista muito grande de casos, e tenho gratidão a Deus por tudo que Deus fez, por tudo que Ele está fazendo. E eu vou comentar daqui a pouquinho algumas coisas que Deus fez esses dias, essas semanas. Mas eu queria colocar a sua vida, e eu queria que nessa oração você também colocasse alguém para confiar no Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Deus bendito, nosso Pai querido, do Senhor vem a vida eterna, através do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, a quem amamos muito pouco ainda do que nós gostaríamos de amar. Esse nosso Salvador que se entregou por nós, que com esse amor sacrificial mostrou para nós como é amar de verdade, como é alcançar, como é recuperar. Com esse amor e esse sangue tão precioso derramado na cruz, comprou-nos. Por isso somos do Senhor e queremos andar assim nas Tuas mãos, bem seguros. Senhor, ouve a oração de cada um agora. Alguns estão orando junto comigo neste momento. Outros, ó Deus, ainda têm buscado ao Senhor já há muito tempo por algumas questões importantes na sua vida.
E eu queria pedir que neste momento o Senhor considerasse a nossa fé juntos, em comunhão. Quando nos reunimos em igreja, ainda que em lugares diferentes, temos essa comunhão como igreja de Cristo Jesus. E colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E eu intercedo pelos meus irmãos, por aqueles que assistem agora, seja aqui da nossa igreja, seja de outras igrejas que têm nos acompanhado. Eu quero pedir ao Senhor que a Tua bênção seja sobre cada vida, sobre os pastores dessa igreja que têm estado conosco, que a Tua bênção seja sobre eles, o Teu amor, o Teu cuidado, as direções do Senhor nesse tempo difícil. Mas que não falte, Senhor, para ninguém o Teu cuidado bem especial, porque o Senhor não olha para nós como um grande número de pessoas, mas o Senhor conhece a cada um de nós, sabe o nosso nome, nossa história. O Senhor determinou o nosso dia de viver, o nosso dia de morrer. Por isso, ó Deus, nos sentimos seguros nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor acompanhe aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes são anseios, são desejos, são sonhos que são colocados diante do Senhor. Às vezes são necessidades, são ansiedades, às vezes são dores e sofrimentos que a gente coloca também nesse momento diante do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, são perseguições, são noites sem dormir, são dores que não acabam nunca. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor. E o Senhor, que conhece a cada um, sabe que nós estamos precisando. O Senhor sabe o que temos pedido e o que realmente precisamos. O Senhor sabe o que é bom para nós nesse momento em que lhe pedimos, e sabe o que é bom para nós amanhã e depois e o resto da nossa vida. Então pedimos que o Senhor, com a Tua graça, com a Tua grandeza como Deus soberano, que o Senhor olhe para nós com todo o Teu amor, cuide das nossas vidas, cuide dos meus irmãos que buscam o Senhor neste momento, e que sintam a Tua paz, que sintam o mover do Senhor, que sintam as decisões do Senhor como Deus soberano sobre eles, como algo que satisfaça o coração deles. Que Teu Espírito Santo em cada vida, em cada coração, trabalhe, ó Deus, no sentido de que as pessoas sintam-se consoladas pelo Senhor. Nós desejamos e colocamos isso diante do Senhor. Nós almejamos que o Senhor trabalhe por nós, abençoe as nossas vidas. Mas nós nos colocamos diante de Ti para sermos tratados pelo Senhor, para sermos cuidados por Ti, para recebermos do Senhor repreensão, correção se necessário, para recebermos de Ti do Teu amor, porque o Senhor sempre dispensa o Teu amor e a Tua graça. Nós queremos receber de Ti, ó Deus, o agir do Senhor. Queremos ter os nossos corações dispostos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Senhor, clamamos a Ti para que a gente permaneça unido. Nós precisamos permanecer unidos na mesma fé, precisamos crescer no Senhor, nós precisamos crescer. Ajuda-nos, é o nosso pedido, o nosso clamor ao Senhor. Colocamos as nossas vidas para sermos ajudados por Ti, e eu intercedo pelos meus irmãos, que a Tua graça seja sempre presente. Oro pela vida deles, os apresento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode participar conosco também com a sua oferta e a sua contribuição. Você pode entrar no aplicativo boletim.ibesp.org.br no seu navegador, e ali tem várias informações, inclusive das orações. Nós queremos orar pela sua vida. Então você pode entrar nesse aplicativo, colocar o seu pedido de oração para que a gente ore por você durante a semana. E você pode também ver ali como fazer a sua contribuição, através de um depósito na conta, uma transferência que você faz. E está aparecendo na sua tela aí o número da conta, a agência para você poder fazer a sua contribuição enquanto cantamos aqui, ou durante a semana, quando você puder, para que a gente continue sustentando esse trabalho, sustentando as pessoas que trabalham aqui e também ajudando algumas vidas que têm sofrido com esse tempo difícil. Nós queremos ajudá-las e abençoá-las. Então a nossa oração, a nossa contribuição, o nosso trabalho em favor delas. E a gente quer falar ainda desse Cordeiro de Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos amou, que se entregou por nós. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade também de cantar, de contribuir, de planejar a sua contribuição e participar conosco. Cante conosco sobre esse maravilhoso Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. De todas as tribos, povos
virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E aí, irmãos, tudo bem? Então, neste momento a gente vai orar, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por cada dízimo, por cada oferta, por cada contribuição de cada irmão, Senhor, que possa estar vindo de um coração verdadeiro, um coração sincero, que busque somente a Tua vontade, Pai. Te peço que cada contribuição possa ser para a edificação da Tua casa, Senhor, pois sabemos que o Senhor é o Deus que nos supre, um Deus que nos alimenta e que não deixa nada faltar em nossas vidas, Senhor. Por isso queremos Te agradecer por cada por cada contribuição, que possa ser para a Tua glória, Pai. É o nome de Jesus que oramos, ó Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero estudar com vocês uma palavra nesse mês da família. Mas antes eu não posso deixar de agradecer por todo o carinho que os irmãos expressaram nesses dias. Foram várias situações boas e ruins ao mesmo tempo, mas vocês sempre estiveram bem pertinho e isso trouxe muita alegria para o meu coração. Então, no meu aniversário houve muitas mensagens, muitas ligações, aquelas expressões bem especiais no final do culto de domingo passado. Aquela homenagem foi algo muito significativo e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, dos meus amigos, de várias pessoas que participaram e deixaram registrados lá junto com a igreja todo esse carinho. Então, para mim foi muito, muito especial. E, claro, segurei bastante, mas vocês sabem que a gente não aguenta. Então, assim, as lágrimas vieram mesmo, de muita gratidão a Deus. Logo depois veio a notícia do meu pai, que teve um infarto, foi para o hospital, está sendo bem cuidado, mas vai passar por cirurgia, provavelmente essa semana ainda. Então, mas agradeço que aí os irmãos também manifestaram o mesmo carinho e oração, todos juntos na comunhão, e aquilo foi muito significativo e importante para mim também. Eu quero agradecer aos irmãos por todo esse carinho que têm dado, os meus amigos, minha família toda, e a gente está reunido ali na expectativa de que Deus está cuidando bem dele. Também teve essa semana aí uma situação muito estranha, desagradável, que eu estava com o carro do Rafael e da Isa, fui até Mogi e na volta, eu não sei porque o carro derrapou e aí acabei batendo o carro, mas Deus protegeu tudo. E assim a gente tem as perdas materiais, mas graças a Deus está tudo bem, a gente continua aqui o nosso trabalho junto com vocês, junto com a família. Então quero agradecer os irmãos e principalmente ao Senhor também que cuidou e a gente continua. Então foram sustos, surpresas boas, surpresas ruins, faz parte da nossa vida, não acontece só comigo, acontece com muita gente, talvez com você tenha acontecido, mas a gente quer trabalhar esse tema, lembrando da família, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor dentro dessa ideia da família também. E o tema que eu escolhi para hoje é isolados e unidos. Pensa, pastor, ou isolado ou unido, né? É que a gente aprende nessa situação da gente estar preso, que a gente tem que achar caminhos para manter a nossa unidade, manter a nossa comunhão, ainda que a gente esteja isolado. E a gente tem falado muito disso porque isso tem afetado muitas pessoas. Aqui em casa mesmo, tem dia que eu não estou bem, eu estou chateado, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa, não dá, não pode, quero encontrar com pessoas, quero ver pessoas, não dá para a gente fazer isso. Tem dia que eu vejo que são os meus filhos, estão irritados, às vezes minha esposa, e a gente tem que contornar a situação, tem que achar caminhos. Então eu já fiz um jantar
na varanda de casa. Depois eu desci lá embaixo na garagem e eu coloquei a mesa lá no sol, no dia que estava muito frio. Coloquei uma mesa no sol, a toalha, pus os pratinhos lá. A Ana Cláudia se surpreendeu, a gente comeu ali. Então, num dia frio, a gente estava lá embaixo, no sol gostoso. A gente fica criando situações para que a mente da gente não se perca, por causa desse isolamento bem difícil para todos nós. E nós falamos esses tempos atrás, então, do isolamento de Noé, falamos do isolamento de Cristo, e hoje eu quero também lembrar que Paulo passou por um tempo de isolamento na prisão, com algumas dificuldades. Não foi completamente um isolamento, porque ele podia fazer bastante coisa, podia receber algumas pessoas, ele estava preso numa casa, então tudo isso facilitava muito a vida dele. Mas ele não podia rever os irmãos a quem ele estimava muito, a quem ele amou, das igrejas que ele tinha começado nas suas viagens missionárias, e aquilo devia ser um sentimento muito difícil. Mas ele deixa algumas lições importantes, como por exemplo aos Filipenses, na carta que ele escreve aos irmãos lá de Filipos. E eu quero ler esse texto com você, no capítulo 1 de Filipenses, do versículo 1 até o versículo 14, que é suficiente para a gente ter uma ideia do que Paulo está passando e de como ele está tratando isso com aqueles irmãos. Eu queria que isso chegasse no seu coração nesse tempo, para que a gente lembre que apesar de isolados, nós continuamos unidos, né? Como cristãos, e que a gente pode muito bem trabalhar isso, inclusive dentro da família. Para o apóstolo Paulo, aqueles irmãos eram muito ligados a ele, como uma família mesmo. E eu quero trazer essa situação de Paulo para a nossa família, seja essa família bem grande, cristã, de irmãos da nossa igreja, do nosso convívio, dos nossos amigos, mas eu quero trazer principalmente para a sua família, o seu convívio com a sua família, para você repensar algumas coisas. Então vamos ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão em prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha, irmãos, não é uma situação fácil, não é boa, não é agradável. E Paulo está preso e escreve essa carta na sua prisão. Mas como parece uma carta feliz, uma carta que expressa o amor que ele tem por esses irmãos. E essa lição já fica para mim como uma lição geral de apóstolo Paulo, que não é a situação que vai determinar como ele ama ou como ele quer expressar o seu amor, mas realmente é o que ele sabe, o que ele sente e o que ele tem por fé é que determina os seus sentimentos com relação aos outros irmãos, a sua comunhão com aqueles irmãos. Na carta eu vejo uma carta de comunhão, que é como se ele estivesse lá presente. Talvez se ele tivesse o WhatsApp naquela hora, naquela época, né, ele expressasse um pouco mais, explicasse um pouco mais. E ele faz essa carta escrevendo ali com pena e papel, mas mostra o seu sentimento de amor, de afeição, de afeto
para aqueles irmãos lá de Filipos como algo que está bem marcado no seu coração. Então coloquei alguns pontos para você pensar, para você anotar e para orarmos por isso no nosso dia a dia, para orarmos por isso e aplicarmos esses pontos na nossa família. Sobre a prisão, o isolamento e a falta de comunhão presencial de Paulo com os irmãos de Filipenses, eu tenho 3 aspectos dessa situação que está no seu coração. O primeiro aspecto que eu percebo em toda essa situação que Paulo está descrevendo aqui no começo da carta é o seu amor. Então anota aí que vou usar essa palavra, um dos aspectos importantes para esse tempo de isolamento é a gente trabalhar o nosso amor. E eu quero colocar esse amor como uma aproximação emocional. Então, se você quiser anotar, escreva aí, amor como aproximação emocional. Que é o primeiro sentido, quando a gente pensa na palavra do amor, é o primeiro sentido que vem. É realmente a gente estar próximo e uma emoção que toma conta, ainda que amor não seja só emoção, eu gosto de falar que amor tem muito mais a ver com decisões e com as ações que a gente toma baseadas nessas decisões do que sentimento. Mas é óbvio que está muito ligado. E eu quero que você perceba quando Paulo fala assim, graças eu dou a Deus por tudo que me lembro de vocês. Eu estou suplicando sempre por vocês. O apóstolo Paulo fala que ele está orando a Deus, mas a oração é de gratidão. E ele faz questão de fazer com que os outros saibam disso. Eu tenho gratidão a Deus pela sua vida. Eu percebo que muitas vezes o nosso contato diário faz com que a gente fique um pouco mais agressivo, mais rude. Eu entendo e a gente percebe que há estatísticas que têm mostrado, por exemplo, que a criminalidade entre cônjuges ou pessoas que moram juntas, ela aumentou em função das pessoas não estarem acostumadas a conviverem juntas. Então, enquanto alguém está saindo para trabalhar e depois se juntam à noite, ainda dá para levar, né? Mas passar o dia todo junto parece que cansa algumas pessoas, elas não sabem se relacionar muito bem. E o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é essa expressão de amor e carinho, de entender os valores da outra pessoa e não apenas as suas dificuldades, os seus defeitos. O apóstolo Paulo trabalha bastante essa ideia de mostrar o valor que as pessoas têm. E a gente aprende isso com ele. Porque durante o dia, no nosso convívio, a gente não para pensar um pouquinho nesses valores. A falta que a pessoa faz, por exemplo. O que são as marcas boas que ficaram na história. Vamos lembrar dos tempos em que a gente podia sair? Para onde a gente foi? Quais coisas boas fizemos juntos? Vamos colocar essas coisas, vamos expressar isso para as pessoas. A gente tem uma facilidade para expressar o nosso sentimento, às vezes de muita sinceridade, mas de uma maneira ruim, sem nenhuma responsabilidade. A gente fala o que vem, e quando a gente fala o que vem, nem sempre é bom, e a gente arca com prejuízos por causa disso. Mas vamos trabalhar o que vamos falar. Então pense em coisas boas e diga, eu gosto muito de você, foi tão bom quando a gente se encontrou, quando eu sento com você na igreja, é muito bom quando a gente canta junto, quando a gente saiu junto, quando a gente almoçou junto. Lembre de coisas boas. Coloque coisas boas no coração das pessoas, da sua família, principalmente esses que você tem convivido. E eu sei, por exemplo, que muitas pessoas estão bem isoladas, então estão sozinhas, não estão no convívio da família. Como que você vai fazer isso, irmão? A gente tem tecnologia. Você tem um telefone, um celular, tem aplicativo, tem ligação por vídeo, tem 1000 maneiras de você se comunicar com as pessoas. Então ligue para a sua família, ligue para as pessoas queridas do seu coração, diga como é bom, liga para elas e comenta alguma coisa boa que você já viveu com ela. Olha, quando eu lembro de você, eu lembro dessas coisas boas. Diga das coisas boas. Todos nós lembramos de situações ruins. E as pessoas lembram de como decepcionamos a vida dessas pessoas em alguma vez. Isso é normal no relacionamento. Mas vamos lembrar das coisas boas, vamos dizer para elas. Lembro de uma música, se não me engano é do Tiago Grulha, que ele diz, vamos lembrar das pessoas enquanto elas estão vivas. Vamos colocar coisas boas para elas, né? Não só no dia do seu velório. Então faça isso, pega o seu telefone, pega o seu aplicativo, as suas redes sociais,
coloque as fotinhos das pessoas, comentários, coisas boas. Ligue para cada uma e diga, eu me lembro um dia que a gente fez isso, um dia que a gente fez aquilo, como é bom, como é gostoso. Eu liguei só para dizer isso. E se você quer fazer melhor ainda, vou dar uma sugestão muito boa. Essa você tem que anotar e fazer, que você vai ver como é saudável. E a sugestão não é minha, é do próprio apóstolo Paulo. Ele ora pelas pessoas e depois escreve para elas. Então você pode orar pelas pessoas e depois dizer, eu agradeci pela sua vida, eu coloquei você diante de Deus, porque para mim você é importante, a gente já viveu coisas boas juntos. Então coloque isso para as pessoas, coloque as pessoas diante de Deus, você vai ver que bênção que é. Ore por elas, depois comunique-se com elas e diga como você tem coisas boas no seu coração a respeito dessas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Trago vocês no meu coração. Seja quando eu estou preso, ou quando eu estou em atividade, anunciando o evangelho, vocês vão comigo no meu coração. Irmãos, que palavras amáveis do apóstolo Paulo, que expressões maravilhosas que muitos usam hoje em dia ainda. O apóstolo Paulo já dizia, eu trago vocês no meu coração. Que palavras maravilhosas. Use palavras assim. Leve as pessoas no coração, lembre de pessoas que às vezes há muito tempo você não tem contato, comece a pensar nessas pessoas, em vez da gente ficar maquinando quantas coisas ruins estão acontecendo, coloque no seu coração lembranças boas, pessoas que você ama, ligue para elas, mande mensagem, coloque fotos, tem aplicativos que lembram coisas que aconteceram há 1, 2, 5 anos atrás, faça um contato com essas pessoas, ore por elas, abençoe essas vidas. O apóstolo Paulo ainda fala assim, tenho saudades de vocês em entranhável afeição, nas versões mais antigas. O que ele está dizendo? Irmãos, ele falou assim, mexe tudo lá dentro, né? Quando eu lembro de vocês, aquilo mexe tudo lá dentro. Todo o ser dele se envolve nesse afeto, que é um afeto gostoso, aquela sensação boa. Porque o apóstolo Paulo está isolado, ele não pode ver essas pessoas. Então ele começa a pensar em coisas boas, não em coisas ruins. Ele não fica lamentando que ele está preso, mas ele escreve para elas e diz, eu tenho saudades de vocês. Então faça a mesma coisa. Essa é a sua aproximação emocional, que é muito importante para esses tempos de isolamento. Essa aproximação emocional, ela também é um fator muito importante na família, presencialmente. Você que está junto com a sua família, que tem os seus filhos ou os seus pais, e você está junto com eles, é muito importante que você expresse isso diretamente. Né? Você não vai nem precisar escrever, nem vai precisar usar aplicativo, nem telefone. Você pode sentar com as pessoas e dizer, é muito bom. Uma experiência que a gente fez aqui em casa é pegar aqueles jogos antigos de tabuleiro, sentar na mesa e brincar. Passar um tempo juntos. Vamos jogar alguma coisa? Vamos. Então, ensinar os filhos um jogo, eu estava com eles ensinando um jogo muito antigo que eu brincava com os meus primos, o Arthur e a Eleia, chamado Bolonha e Milano. A gente jogava no computador, mas não é de vídeo, é tudo de texto. E a gente tinha que... a gente era governante de um país, a gente tinha que crescer e se tornar rei. E aquilo a gente ficava ali horas brincando, e esses dias a gente brincou aqui em casa também, todos sentados aqui na sala, e a gente brincando e rindo muito, e de hora torcendo a favor, hora torcendo contra, uma brincadeira tão gostosa. E ali vem aquelas sensações boas, a gente pode falar coisas boas uns dos outros, aquilo é fantástico. Aproveite isso para fazer esse tempo de colocar para fora coisas boas que cheguem no coração das pessoas e que apesar de a gente estar ou em situação difícil ou em distância e a gente está nesse isolamento, eu não posso pegar minha família e sair, desestressar um pouco, vamos criar aproximações emocionais. Se a gente tem dificuldades, vamos trabalhar essas dificuldades, não apenas lamentá-las, ok? Aproximações emocionais como o amor que o apóstolo Paulo demonstrou. O segundo aspecto que aprendemos aqui com Paulo, desse tempo de isolamento dele, é o fator da expectativa, onde ele está trabalhando agora uma aproximação espiritual. Então anote aí que a expectativa do apóstolo Paulo é de uma aproximação espiritual, porque nós somos cristãos e não existe só humanidade em nós, existe aquela transformação e a vida nova que Deus nos deu para vivermos a eternidade também com Deus, que já começou, já vivemos com Deus, aí na expectativa de que um dia lá estaremos com Ele. Você crê assim também, não crê?
Então, coloca o amém aí no chat para a gente compartilhar isso. Amém, eu creio. Nós temos essa expectativa, já vivemos a eternidade. Então, vamos viver com toda alegria essa aproximação emocional, mas vamos viver também essa aproximação espiritual. Porque o apóstolo Paulo vai demonstrar esse amor como sentimento, como ele fez. Mas agora veja como o apóstolo Paulo está orando. Ele ora para que esse amor aumente em conhecimento e percepção. E ele, pensa comigo, amor aumentar em conhecimento. Não significa apenas assim que vamos criar um sentimento bom e vamos só desfrutar desse sentimento bom, que já seria muito gostoso. Mas ele está falando para aumentar esse amor em conhecimento de Deus, em conhecimento das pessoas, de como aquilo afeta o coração das pessoas, para que a gente possa ser um suporte para as pessoas e possa também aprender a receber o suporte das pessoas. O fato de eu me sentir bem, às vezes faz com que eu seja arrogante e não queira receber suporte das pessoas, não queira receber amor, carinho, não queira receber ajuda das pessoas. E isso pode ser arrogância e eu vou cair em pecado. E o fato de eu receber ajuda de alguém não significa menosprezo, não significa que eu sou uma pessoa ruim ou que eu estou com problemas, só significa que eu estou vivendo muito bem essa comunhão que Deus nos deu e que eu estou permitindo a gente fazer com que esse amor cresça, agora também em conhecimento e percepção. E conhecimento é aprender, por isso que a gente insiste, irmão, leia a palavra de Deus. Eu tive essa experiência com o acidente. E quando eu estava vindo para São Paulo com o rapaz que trouxe o carro no guincho, que o carro não conseguia andar mais e o guincho foi lá buscar, eu vim com esse rapaz, a gente veio conversando, batendo papo gostoso e a gente veio falando. E é claro, né, qualquer oportunidade a gente quer falar de Cristo, do amor de Cristo, mostrar as maravilhas de Cristo. E ele falou, não, eu creio muito em Deus, tá, mas eu não consigo ler a Bíblia não. E eu pensei assim, rapaz, como você pode não ler a Bíblia? É a carta de Deus, de amor de Deus, explicando como você deve crer, como você deve conhecê-lo, como Ele é, quais são os planos dele, e você não conhece, você não lê. Como você crê em Deus se você não sabe o que Ele espera de você, o que Ele já te ensinou, o que Ele disse? E ele parou para pensar, ele falou, nunca pensei assim. Falei, é isso mesmo, é a palavra de Deus que explica como Ele se manifestou no passado, como Ele mandou Cristo por nós no nosso lugar, e tudo que vai acontecer lá na frente, para aqueles que estão condenados, a ira de Deus, mas aqueles que estão salvos, o amor de Deus, a comunhão que nós vamos viver na graça de Deus. E ele falou, não, isso é diferente para mim. Eu falei, então leia a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, conheça Deus. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o amor de vocês aumente em conhecimento e percepção. Porque às vezes nós não percebemos, o nosso coração acaba ficando endurecido, esses dias ruins, o nosso emocional está abalado, o nosso coração fica endurecido, Deus tenta falar conosco, a gente nem percebe mais. O amor, o irmão liga para a gente para demonstrar o amor, e você fala, o que você quer? Por que você ligou? Então a gente precisa mudar isso. Vamos fazer com que o amor cresça agora também em conhecimento e percepção, porque isso são valores espirituais. Conhecer a Deus são valores espirituais. E veja que o apóstolo Paulo diz, agora que o amor de vocês cresceu em conhecimento e percepção, isso vai se tornar um critério para vocês aprovarem as coisas excelentes, para vocês discernirem o que é melhor. Então, o que é bom, você agora tem discernimento para perceber, isso é bom, isso não é bom. E você consegue melhorar o seu dia, consegue trabalhar a sua vida, para que as coisas ruins não sejam um peso para você, mas ao contrário, que aquilo seja algo bom para você. Então, para ele, veja só o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. Que amor tem muita coisa de sentimento que envolve a gente, entranháveis afeições, né? Aquele friozinho na barriga, de tanto amor, de tanto afeto. Mas ele fala também é conhecimento, também é saber quem é conhecer. Algumas pessoas dizem que amam, né? Adolescente tem muito essa fase de amar uma celebridade, se apaixonar por ela, e a gente que já passou por isso, fala assim, isso não é amor, a gente sabe que isso não é amor, isso é aquela paixão avassaladora, que do jeito que vem vai embora também. Mas a gente está falando de amor, e amor tem a ver com conhecer, com saber, com conviver. É isso que Paulo está falando aqui, para que vocês usem esse amor em conhecimento como critério para aprovar coisas excelentes, para você não se deixar levar por qualquer coisa,
para essa situação que está pegando no seu coração, não colocar você lá embaixo, mas você consegue andar nas aprovações de Deus. Isso Deus aprova, isso Deus não aprova, e você consegue andar bem com Deus, e você anda bem com você, porque você sabe que está fazendo o que é bom e o que é certo. Paulo continua trabalhando essa aproximação espiritual quando ele diz de ser sinceros e inculpáveis. Um crescimento, eu vou conhecendo mais a Deus, vou conhecendo os meus irmãos, vou conhecendo os planos de Deus, vou transmitindo isso para as pessoas, vou ensinando isso para as pessoas de uma maneira tão grande e em amor. Então eu não fico preocupado se a pessoa quer levantar a mão agora ou não, se ela vai fazer uma oração agora ou não. Eu fico preocupado se ela entendeu o amor de Deus por ela, se ela entendeu que ela precisa amar a Deus, porque aí vem um processo que não volta mais. Muitas pessoas levantam a mão, muitas pessoas se comovem num dia, muitas pessoas são contabilizadas em conversões em massa, mas aquilo não redunda em nada, não sobra nada, as pessoas esquecem logo. E eu fico preocupado porque a gente deveria ensinar as pessoas a amar a Deus, não apenas levantar a sua mão. A gente devia ensinar as pessoas a reconhecer esse amor de Deus. Por isso que ele fala assim, sejam sinceros. O que ele está dizendo é, não sejam falsos. Não adianta você dizer eu amo a Deus, mas não amo. Não adianta você dizer eu amo os meus irmãos, mas não amo. Não adianta você dizer eu amo minha família, mas não ama. Ele está dizendo para você ser sincero. E ele está orando, eu oro para que vocês consigam ser sinceros. Ou seja, para que haja um amor verdadeiro. E talvez não seja esse o seu caso. Talvez é natural para você amar as pessoas, mas tem muitas pessoas, e Paulo vai falar isso, que estão mornas. Lembra lá em Apocalipse 3? Muitas pessoas que o amor está frio, o coração não vai. E aí ele fala assim, olha, se vocês fossem frios pelo menos, assim, a gente já sabe, você não crê em Deus, você diz que não acredita e tá bom. Mas você diz que acredita e você não está naquele calor, naquela chama, então tem alguma coisa errada. E Paulo está orando por essas vidas. E eu quero convidar você a orar pela sua vida. Coloca diante de Deus, Deus, eu quero amar o Senhor de verdade. Deus, eu quero amar a sua obra. Deus, eu quero amar a sua igreja. Deus, eu quero amar a minha família. Coloque com sinceridade diante de Deus, porque o texto diz para ser sincero e inculpável. Eu penso que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas de Deus, para que a gente não estabeleça os critérios nossos, porque os nossos critérios não vão valer naquele dia. Vão ser os critérios de Deus. Então, por isso que é bom conhecer o que Deus espera, o que Deus quer, o que Deus aprova, para a gente não ficar se enganando. Porque vai chegar lá na hora, a gente dizer, Deus, eu fiz tudo que eu achei que era bom, e que isso não vai resolver, né? A gente sabe. Então, não trabalha por isso. Para aquela sinceridade com responsabilidade, né? De eu dizer honestamente para as pessoas coisas boas. Só dizer tudo que está no meu coração, isso não é ser sincero. Isso pode ser arrogância, isso pode ser um defeito, pode ser uma situação muito ruim, que vai causar muitos prejuízos. Então seja sincero com responsabilidade. Diga para as pessoas o que elas precisam ouvir e o que você pode ajudar as pessoas. Por exemplo, como pastor, algumas vezes eu tenho que chegar para a pessoa e dizer, você tem pecado, você precisa cuidar disso. Ela fica muito ofendida, mas eu tenho que continuar trabalhando com ela. Então não adianta eu dizer para ela virar as costas e ir embora. Eu falei tudo o que eu queria, não posso fazer isso, e você também não pode. Você precisa dizer coisas honestas, onde a sua responsabilidade cuide das pessoas. Sua sinceridade precisa vir com responsabilidade, ok? É o que Paulo está fazendo, Paulo faz isso com muitas vezes. Paulo fala, mas diz, eu cuido de vocês, eu sou responsável por vocês. Então o que eu digo é para abençoar, é para curar vocês, para tratar vocês. É o que todo pai deveria fazer com os seus filhos, o que toda mãe deveria fazer com os seus filhos também. É que os cônjuges deveriam fazer entre si, ser muito sinceros, mas com a responsabilidade. Não usar a sinceridade como arma para atacar a pessoa, mas usar a sinceridade para se alcançar solução. Grave isso. Use sempre a sinceridade para alcançar uma solução. E se você não vê qual é a solução, então mantenha a sua boca fechada, porque isso não vai ajudar, né? Então Paulo fala, eu quero que vocês sejam sinceros e inculpáveis, que vocês não sejam falsos, mas sejam genuínos até o dia de Cristo. E o dia de Cristo, irmãos, olha como Paulo incentiva esses irmãos. Ele não está falando do dia do julgamento do Senhor, ele está falando do dia de Cristo. O dia de Cristo é aquele dia maravilhoso, onde nós temos recompensa, é a glorificação final do cristão. Esse é o dia de Cristo. Lá no céu já, o julgamento já foi feito, agora o dia de Cristo é o dia da glorificação, é maravilhoso.
Pensa nesse dia glorioso em que a gente vai encontrar-se com Cristo e Ele vai nos receber. Aquele dia vai ser maravilhoso. E o apóstolo Paulo fala, então sejam sinceros e inculpáveis para que esse dia chegue para você. Trabalhe por isso. Aproximação espiritual. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é o resultado. Veja só, o amor de Paulo para os irmãos gera resultados. O amor, o carinho que ele tem, ainda que isolado, ainda que não podendo ver, tudo que ele está vivendo nessa aproximação emocional e nessa aproximação espiritual gerou resultados. Ele fala assim, ó, as coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. O fato dele estar preso não atrapalhou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que você pode falar o Evangelho para o mundo todo, a qualquer hora que você quiser. Pega seu celular, entra na internet, entra nas redes sociais, fale de Cristo. Não precisa forçar as pessoas a nada. Mostre como vale a pena amar a Deus. Às vezes a gente fica falando para a pessoa o que ela tem que fazer, mas ela não vê isso na nossa vida. Então diga para as pessoas o que você vê em Cristo. Diga para as pessoas como é maravilhoso que você pode encontrar-se com Cristo e perceber que Ele amou você. Diga para as pessoas o quanto foi transformador na sua vida. Você pode testemunhar do que Cristo fez. Você pode dizer o quanto a sua vida foi transformada por Cristo. É isso que você tem que dizer. Porque aí as pessoas vão se sentir realmente atraídas. Mas eu também preciso mudar minha vida. Então vamos mudar. Então não precisa forçar a pessoa a levantar a mão, não precisa forçar a pessoa a fazer uma oração mística muitas vezes. As pessoas pensam que aquelas palavras que ela usou que fizeram acontecer alguma coisa, as palavras não fazem acontecer, Cristo já fez acontecer. O que ela precisa agora é fé. E ela vai ter fé quando ela olhar para você e ver que Jesus transformou a sua vida, que você ama Deus, que você sente o amor de Deus, que você vive esse amor de Deus. E elas falam, é isso que eu preciso. Então testemunhe de Cristo, fale de Cristo para as pessoas, fale de quem é Cristo e o que Ele faz. Elas vão se maravilhar disso, conte desse amor para as pessoas. E Paulo está dizendo então que muito mais pessoas estão agora olhando para Cristo como Salvador, porque várias pessoas não sabiam nem a respeito de Cristo. Os judeus pensavam em Cristo como alguém que está estragando toda a religião deles, que está comprometendo a fé de outros judeus. Os gentios falam, é mais um dos deuses que estão se apresentando. O apóstolo Paulo está dizendo, não, o Cristo é único, não tem nada igual a Cristo. E tudo isso está contribuindo. Até a guarda está sabendo agora que Paulo está servindo a Cristo, que esse Cristo é maravilhoso, que é o Salvador. As pessoas estão conhecendo o amor de Deus através do apóstolo Paulo, quando ele anuncia esse Cristo como Salvador. Isso também tem resultado em mais pessoas que agora têm a mesma comunhão, a mesma fé. E elas vivem essa comunhão numa fé verdadeira e numa adoração ao Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Comunhão na fé e na adoração. Isso não tem preço, irmãos. Eu fico pensando como deve ser alegre para o Senhor ver que as pessoas estão em comunhão, em comum, na mesma fé, na mesma adoração. O reconhecimento de que houve transformação, na mesma fé em Cristo como Salvador, aquilo é maravilhoso. Esse é o nosso propósito. E esse amor de Paulo, ainda em isolamento, ainda no fato de estar preso, resultou nisso. Mais pessoas em comunhão, na fé e na adoração ao Senhor. Os irmãos estão anunciando a palavra, inclusive com maior determinação e destemor. As pessoas não estão se sentindo com medo, ao contrário. Fez com que as pessoas falassem com mais ousadia, com mais veracidade, com mais sinceridade, né? Abençoando vidas. Convido você a pensar nesses resultados que o apóstolo Paulo está colocando como fatores que a gente deve almejar também. Almeje isso, trabalhe por isso, que coisas boas, né? Quero concluir. O que aprendemos com Paulo então? Que esse distanciamento social vivido pelo apóstolo Paulo naquela época e por nós hoje, ele é real, mas ele não pode dificultar a nossa vida, não pode trazer um prejuízo para a nossa vida. Esse distanciamento social que nós estamos vivendo, que o apóstolo viveu, ainda assim deve trazer para nós um aperfeiçoamento na aproximação emocional e espiritual. Deve trazer para nós um aperfeiçoamento, irmãos, melhorar a nossa aproximação emocional e a nossa aproximação espiritual com Deus e com os irmãos. E assim devemos alcançar resultados bons. Qual é o resultado que você quer alcançar na sua vida espiritual? Qual é o resultado que você quer alcançar na sua família?
Agora é a hora. Muitos têm pensado o contrário. Agora que eu não consigo, e eu estou dizendo, é agora que a gente consegue. Então trabalhe por isso, irmão. Trabalhe pela sua família. Se você está com a sua família aí na sua casa, preso aí dentro de casa, ou se você está longe, às vezes muitos estão sozinhos, mas dá para você fazer muita coisa. Aproximação espiritual. Trabalhe por aquilo que Deus tem dado oportunidade de você fazer. Aperfeiçoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por esse tempo bom que convivemos juntos, ainda que isolados, mas o Senhor trabalhou e através de muitas vidas que também passaram por situações difíceis, o Senhor está dando oportunidade para a gente também aprender. E nós queremos, então, nos aproximar das pessoas e nos aproximar do Senhor. Nas questões emocionais, precisamos amar mais a nossa família, precisamos amar ainda mais ao Senhor. Então nos ajuda. Queremos também, ó Deus, desenvolver o nosso amor no conhecimento de Deus. Queremos olhar a Tua Palavra como algo bom para nós, como aquele alimento gostoso no dia que a gente está com fome. Muitos de nós têm dificuldade ainda. Aperfeiçoa isso em nós, ó Deus. E queremos esses bons resultados, de que seja aperfeiçoada essa comunhão em mais pessoas junto conosco, adorando ao Senhor, vendo em Cristo Jesus o nosso Salvador, vendo em Cristo Jesus aquele Deus maravilhoso que se manifestou a nós. Obrigado, Senhor, porque podemos ver essa realidade e olhar isso com fé de outras coisas maiores e melhores que virão lá no futuro, que a gente não sabe quando. Até o dia de Cristo, quando estivermos na glória do Senhor para desfrutar de todas essas coisas, isso vai ser maravilhoso. Abençoe a minha vida, abençoe os meus irmãos, abençoe-nos nas nossas famílias. Nós queremos restaurar aquele amor gostoso, aquele amor em chamas, não aquele amor morno que não serve para nada, mas aquele amor em chamas pelo Senhor, pela nossa família. Que cada um dos meus irmãos possa deixar fluir esse amor que vem do Senhor e que esse amor seja manifestado na vida de muitas pessoas. Abençoa-nos nesse propósito, abençoe as nossas famílias. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e desfrute desse amor de Deus de uma maneira bem especial. Tenho certeza que Deus vai estar com você. Cada vez que você trabalhar por esse aperfeiçoamento, cada vez que você trabalhar para aperfeiçoar essa aproximação emocional, cada vez que você trabalhar por esse aperfeiçoamento da aproximação espiritual também, trabalhe por isso, irmão. Eu sei que Deus vai estar junto com você e vai te ajudar e te abençoar. Tenha uma boa semana. Um grande abraço para vocês. Deus te abençoe.